Bom dia, tudo bem? Outro dia, o jornalista Hélio Schwartzman, escrevendo a sua tradicional crônica na Folha de São Paulo, abordou como tema para que servem as religiões. Naturalmente, procurando verificar o vínculo entre a religião e o comportamento humano, verificando em que medida a religião repercute na conduta das pessoas. E ele aproveitava para revelar uma pesquisa feita com crianças, 1.170 crianças, em 6 países diferentes. E a observação através do questionário da pesquisa sobre o comportamento de crianças que pertenciam a lares religiosos e a lares não religiosos. E o resultado da pesquisa foi que as crianças educadas em lares ditos como religiosos eram menos generosas, mais intolerantes do que crianças educadas em lares religiosos. O Brasil não esteve incluído nesta pesquisa. Além disso, não temos também certeza do grau de confiabilidade dessa pesquisa. Portanto, não se trata de tomá-la como algo absolutamente científico e que revele, de fato, um estado de coisas. De qualquer maneira, serve de alerta. Nos faz pensar. O que é que a religião representa para nós, para a nossa vida? Nós sabemos que a religião, na sua história, como instituição, já serviu a muitos interesses. A interesse de Estado, interesses de poder, de status, de ascensão social e tantos outros. Entretanto, para nós, o modelo de religião parte de Jesus. Qual é a religião proposta por Jesus? Que nós aqui denominaremos a religião integral, a religião cristã na sua essência. Nós observamos que a vida moderna se baseia muito em outras religiões, que não a religião integral cristã. Valorizamos o materialismo de maneira exacerbada, através, por exemplo, do consumismo, tão difícil de ser controlado. Valorizamos muito a competição, a necessidade de ser vitorioso, e sobressalta aí o egoísmo ou o individualismo, de forma que esse comportamento, muitas vezes, em que vale o meu direito, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto, o que eu exijo, esse comportamento baseado no individualismo, lembra uma religião materialista. Nós temos o Espiritismo e quando verificamos aquilo que Allan Kardec, ou que Emmanuel, ou que outros filósofos, pensadores da doutrina espírita disseram sobre esta religião, nós podemos tirar algumas conclusões. Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 8, fazendo um arremate sobre
a apresentação que se fazia naquele instante, naquele belíssimo 18 de abril de 1857, em que a doutrina espírita era apresentada ao mundo, inaugurada, cuja certidão de batismo é um livro, esse livro que é a nossa pedra fundamental. Ainda a título de apresentação dessa doutrina, Allan Kardec lembra que ela tem 3 aspectos na sua constituição: os fenômenos, as manifestações, enfim, mediúnicas, né, que dão aso ao experimentalismo das mesas mediúnicas. O segundo aspecto é uma concepção filosófico-moral que é consequente das próprias manifestações dos espíritos. Portanto, as manifestações em si, os princípios morais advindos daí, e em terceiro lugar, aplicação prática destes princípios. E diz Allan Kardec, concluindo, que se pode, então, estabelecer, sem caracterizar categorias explícitas, mas 3 comportamentos de espírita, ou perante o espiritismo. Aqueles que valorizam única e tão somente a parte dos fenômenos, as manifestações, a mediunidade, não é? Aqueles que percebem, entendem e aceitam os princípios morais advindos dos ensinamentos. E, em terceiro lugar, os espíritas que aderem a esses princípios filosófico-morais. Ou seja, aqueles para os quais há de fato uma adesão verdadeira. Porque a religião, e neste particular o espiritismo, nos lembra Emmanuel, tem que ser uma diretriz prática de vida. Adesão pessoal a partir dessa diretriz prática de vida. O espiritismo tem um compromisso com o bem, com a cooperação para o melhoramento progressivo do grupo, um compromisso com o outro e com as necessidades do próximo. Percebemos então que a religião está absolutamente vinculada com o comportamento, né? No sentido de até responder à indagação de Hélio Schwartzman. E ainda recorrendo a Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que se chama Bem-aventurados os puros de coração, capítulo ao qual nos referiremos hoje de uma maneira mais detalhada. Mas no item número 10, Kardec faz uma explanação sobre a religião. E mais especificamente, sobre os objetivos da religião. E ele diz, respondendo à pergunta de Hélio Schwartzman, para que serve a religião? Diz Allan Kardec, em primeiro lugar, para conduzir o homem a Deus. Para aproximar o homem de Deus. Para levar o homem a Deus. Deus é o bem máximo. É a perfeição absoluta. Então, rumar em direção a Deus é aquela ascensão
de que fala o Livro dos Espíritos quando estuda a reencarnação. Melhoramento progressivo da humanidade. Uma caminhada ascensional em direção a Deus. Portanto, arremata Kardec, a religião cumpre o seu objetivo quando ela torna o homem melhor. A começar pelas crianças. Então, se voltarmos à pesquisa referida pelo jornalista e dermos a ela crédito, vamos concluir que a religião não está cumprindo o seu objetivo. Mas é a religião, porque a religião tem que ser pensada em 3 aspectos. A doutrina em si mesma, o espiritismo tal como constituído nos seus princípios básicos, propostos por Allan Kardec. Nós temos, no segundo estágio, o movimento espírita. Somos nós, trabalhando em nome da doutrina. E em terceiro lugar, nós temos a adesão pessoal. Quando eu digo, no meu caso particular, olho para o espelho, faço uma autoanálise, na base daquele conhece a ti mesmo, que nos aconselha Santo Agostinho, né? E penso assim, eu acho que eu não estou melhor. E faz muito tempo que eu sou espírita e acho que eu não estou melhor. Não estou melhor. Então, a religião não cumpre o seu objetivo em termos. Porque, na verdade, sou eu que não tive a adesão integral àquilo que o Espiritismo me propõe. Não é o Espiritismo que está falhando comigo. Sou eu que estou falhando comigo. Porque o Espiritismo me dá a diretriz, me dá a bússola, me dá o roteiro. Portanto, é fundamental perceber essa diferença. Mas Allan Kardec nos lembra ainda mais um detalhe que é fundamental. Ele disse que muitas vezes a religião se perde nos caminhos do culto exterior, dos simbolismos externos. E esta religião costuma fazer fanáticos, hipócritas, mas não homens de bem. Essa religião que faz fanáticos, que faz adeptos de cultos exteriores, automatizados, não torna o homem melhor. O torna simplesmente adepto de rituais. E aí nos lembramos de Jesus, da sua luta incansável naqueles anos de apostolado contra o farisaísmo. O farisaísmo representa aquilo exatamente que Allan Kardec descreve como sendo a religião dos cultos exteriores, dos simbolismos externos, das oferendas de aparência. Os fariseus tinham uma série de rituais em relação ao culto nos templos, as ofertas que eram feitas nos altares, ofertas de animais, aves, que eram sacrificadas em público. Em relação ao dízimo,
e a tantas outras ações que eram exigidas pela tradição farisaica. Por isso Jesus, no Sermão da Montanha, num determinado momento, está registrado no capítulo 8 do Evangelho, diz assim: se você for ao templo, levar a tua oferta ao altar, e aí, nesse momento, você se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixa aí a oferta, vai reconciliar-se com ele, depois volta e faz a oferta do sacrifício. Vejam, nós temos aí claramente a diferença entre os dois modos de religião. A religião do sacrifício, mas de um sacrifício que não é interior, é o sacrifício de algo externo, de um animal, de uma ave, do que quer que seja. E Jesus nos convida a repensar essas atitudes e colocar em pauta um outro comportamento. Ir até o nosso desafeto, àquele ou àqueles com quem de alguma maneira nós temos uma relação conflituosa, de desentendimento, de briga, resvalando às vezes, não raro, para o ressentimento, para o rancor, para o ódio, para o desejo de vingança. É preciso limpar isto, ir buscar a reconciliação, porque o nosso objetivo é a reconciliação. Toda a literatura espírita, sobretudo mediúnica, de pós-vida, que nos mostra a vida espiritual, nos traz exemplos inúmeros, né? Há centenas de espíritos buscando a reencarnação para quê? Com uma primeira finalidade: reconciliar-se com desafetos. Em geral, nascendo no mesmo lar. Na relação entre pais e filhos, irmãos, enfim, parentes, né? Buscando a reconciliação. E a reconciliação demora, às vezes, 2, 3, 10 existências sucessivas, para que finalmente possamos chegar a um entendimento. Por isso Jesus arremata esse ensinamento com: reconcilia-te depressa com ele enquanto estás no caminho, porque depois ficará mais difícil. Pode ir para a justiça, aí tem o juiz, tem o oficial, vai ser condenado, etc, etc, etc. Enquanto estás no caminho, é uma referência temporal muito significativa, não é? É o aqui e agora. No caminho nós estamos agora, nesta existência. Não é? Jesus nos ensina a respeito dessa divergência, dessa dualidade entre o comportamento exterior e o comportamento interior, numa passagem maravilhosa que Allan Kardec seleciona para o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, que é o episódio das mãos não lavadas. Episódio que já tivemos até a oportunidade de comentar aqui mesmo. Mas gostaria de relembrar. Jesus
que estava sempre sob observação dos fariseus, dos escribas, estavam sempre de olho, eles estavam sempre fiscalizando, verificando o seu comportamento. Perceberam que os seus discípulos tomavam determinada refeição sem ter antes lavado as mãos. Para os fariseus, isso era inconcebível. Era da tradição lavar as mãos. Quando chegavam em casa, era um ato de purificação. Nem tanto um ato de higiene, né? Embora fosse. Mas era muito mais uma crença na ideia de que se purificava, digamos assim, espiritualmente, lavando as mãos. Lavavam 3 vezes, até os cotovelos. Aquele ato era repetido. Era um ritual da tradição, não da lei de Moisés, mas da tradição judaica e, sobretudo, farisaica. Portanto, quando veem que os discípulos de Jesus não lavaram as mãos, eles questionam Jesus. Por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de tomar as refeições? Convenhamos que, do ponto de vista de uma análise da religião e do comportamento, isso é absolutamente secundário. Lavar as mãos é um ato absolutamente externo. É alguma coisa muito fácil. Ah, se todo comportamento religioso fosse assim. Jesus, que tem, né, pelo que podemos entender ou interpretar, né, como missão, combater esta religião de símbolos exteriores e de rituais, Jesus então diz para eles, sem mencionar a questão de lavar as mãos, Jesus ignora isso e diz assim: e por que vocês não cumprem o mandamento, a lei de Deus, que diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe? Porque são muitos os casos de pais abandonados e em penúria, abandonados pelos próprios filhos. Por que vocês alegam o Corbã para agir dessa forma? E o Corbã era uma norma que havia no legal e era administrada pelo templo, de que se deixasse qualquer tipo de herança, de imóvel, enfim, de patrimônio ao templo, né, aquele patrimônio não poderia ser utilizado nem mesmo para atender às necessidades familiares de pais, por exemplo. Jesus certamente conhecia muito isso, sabia muito dessa realidade do comportamento. Então, agora, observem, né, a contraposição que Jesus faz. Como se ele perguntasse para eles assim: o que é mais importante? O que está mais vinculado à ideia de Deus? Lavar as mãos? Ou, de fato, atender aos pais, amá-los, cuidar deles, como preconiza, inclusive, um dos 10 mandamentos: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Que é, em síntese, o amor ao próximo, a começar pelos pais. Mas aí Jesus se vira, ele deixa de dar atenção a esses fariseus, ele se volta para a multidão e diz assim, como que respondendo para a multidão aquilo que eles haviam perguntado:
Porque o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca. O que sai do homem, isto é o que o torna impuro e o que faz mal. É uma sentença enigmática, digamos assim. É uma espécie de teorema. É preciso interpretar. A gente hoje tem uma outra realidade, né? Nossa vida moderna é muito diferente daquilo que havia 2000 anos atrás. Hoje a questão da higiene é fundamental. Vivemos uma época de vírus, bactérias, etc., de doenças. A necessidade de prevenção. A higiene, portanto, é fundamental. Mas não era da higiene que os fariseus falavam, era do ritual. Naquele tempo aquela questão não era de higiene, não era de saúde. Era de uma crença na purificação através da água. Jesus, portanto, ao dizer que o que entra pela boca não faz mal ao homem, né, pensamos nós, está nos trazendo uma lição, né, figurada, simbólica, uma espécie de parábola. Né, porque os discípulos também tiveram dificuldade para compreender o ensinamento de Jesus. Diz o evangelista que logo depois questionaram Jesus. O que o Senhor quis dizer com aquela ideia de que o que entra pela boca não faz mal, né? E sim o que sai? E Jesus então fica surpreso, né? Nem vocês entenderam, né? O que entra pela boca nem sempre atinge o coração, mas o que sai, sai do coração. É do coração que saem os maus pensamentos, as traições, as mentiras, as deslealdades. O mal sai, né? É através daquilo que nós, né, exportamos de nós, daquilo que nós temos como nosso íntimo. É daqui que saem as vibrações, os pensamentos, as palavras. E isso faz muito mal quando nós não temos puro o coração. Por isso, bem-aventurados os puros de coração. Porque o corpo pode ser higienizado de fora para dentro. O corpo pode ser higienizado exteriormente, através da água. Mas o coração só é higienizado de dentro para fora. Tomando aí o coração, metaforicamente, como a sede dos nossos sentimentos, dos nossos valores mais íntimos. Nós temos que expurgar de nós a maldade, o rancor, o ressentimento, o ódio, a necessidade de vingança. É assim que, purificando essa nossa fonte, nós cuidamos daquilo que sai de nós, ou seja, daquilo que nós transmitimos a quem está ao nosso lado. E aí então estamos cumprindo, segundo Emmanuel, uma das diretrizes do Espiritismo, de que é preocupar-se com o outro e preocupar-se com o grupo. Nós temos responsabilidade com o grupo, a começar com o nosso grupo familiar. Nós estamos aqui não para ter os nossos desejos atendidos, para sermos obedecidos, para estabelecermos de forma ditatorial as nossas exigências. Nós estamos, antes de tudo, para contribuir para que o nosso grupo cresça, no sentido de direcionar a Deus, como definia Allan Kardec. Portanto, nós precisamos observar com muita atenção essa ideia de que a religião integral
se faz a partir da nossa disposição de nos entregarmos inteiramente à sua filosofia moral, à sua filosofia ética. Porque muitas vezes nós estamos ainda marcados por uma adesão parcial, uma adesão ética apenas de aparência. Nós estamos, às vezes, agindo levados pelo medo da punição. Tradicionalmente, a religião se valeu disso, o medo do inferno, o medo da perdição, né? E a busca da salvação através de rituais, etc. A adesão ética, na sua essência ideal, deve ser integral. Muitas vezes, nós sabemos o certo, o correto. Nós sabemos, por exemplo, vamos pegar um exemplo trivial. Nós sabemos que precisamos dirigir os nossos veículos até 60 quilômetros por hora em período urbano, em local urbano. E muitas vezes fazemos isso, obedecemos. Porque tem o radar, porque eu não quero ser multado. Mas se eu tiver certeza que não tem radar, eu não respeito esta limitação. Vamos partir de uma ideia, da qual eu não tenho até certeza absoluta, mas vamos tomar como hipótese, que há um estudo, né, que comprova que 60 km por hora é uma velocidade segura, que evita acidentes, que permite o freio funcionar adequadamente. Vamos imaginar que isto se estabelece até cientificamente. Então isso é o correto, é o verdadeiro. Eu precisaria interiorizar esse valor ético, de um comportamento por saber que isto é certo. E não apenas pelo medo da multa, da punição, etc. A educação das crianças, dizia Paulo Freire, nas escolas, não deve ser feita pelo medo. E ele invocava esse valor. As crianças precisam aprender a aderir à ética integral, ao valor do bem, e não simplesmente ao medo do castigo. Como, na verdade, se institui na nossa cultura, educar é premiar e castigar. Dar o prêmio pelo bem, castigar pelo mal. Na verdade, estamos em busca de uma nova postura ética, integral, a religião integral de Jesus, que nos leva a entender que a nossa vivência, a nossa adesão, prática, em todos os momentos, em todos os lugares, a qualquer hora, principalmente fora do centro espírita, é necessário que nos policiemos para isso. Jesus nos recomenda fazer isso e fazer um pouco mais. Quando Jesus diz assim: se alguém te pedir para andar 1000 passos, faça o quê? Caminhe 2000, faça mais. Se alguém te pedir a blusa, dê a camisa também. Dê mais, faça mais. A ideia dessa disponibilidade, né, de fazer mais, de contribuir pelas necessidades do outro,
que, enfim, é o que caracteriza, a nosso ver, o amor ao próximo. O amor ao próximo é uma expressão de difícil entendimento. Porque, segundo Jesus, se estende até ao amor aos inimigos. Isso para nós é complexo, não é? É difícil, mas é a verdade. Não é? Fazer mais pelo outro, a partir da percepção que o outro existe. Porque nós estamos muito marcados pela individualidade, pelo ego, pelo egocentrismo, pelo meu eu. Eu e o que eu preciso. E não me lembro de olhar o outro, de perceber que o outro existe. O próximo existe. Seja quem for, próximo muito próximo, próximo mais distante. Mas o outro existe. E a partir do momento que nós começarmos a nos lembrar de que o outro existe, de que o outro tem necessidades, né? Nós, quem sabe, podemos nos disponibilizar um pouco mais. Naquele sentido definido na questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é amor ao próximo, ou o que é caridade para Jesus, em que os Espíritos dão aquela resposta tripla: benevolência, indulgência, perdão. Esse é o sentido, né, da diretriz do bem. Esta é a religião que torna o homem melhor. Desde que nós estejamos dispostos a aderir de fato a esta religião. É muito comum nós usarmos o verbo entrar. Eu entrei para a religião tal em tal época. Eu entrei no Espiritismo, não é? E sempre alguém pode nos lembrar: e quando é que o Espiritismo entrou em você? Que Jesus nos abençoe e nos dê o discernimento para que nós possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada tempo, estarmos conscientes dessa necessidade de adesão à religião integral cristã, que é o Espiritismo para nós. Muito obrigado.